Hoje nós estaremos falando sobre a tentação. Nós vamos dividir esse estudo da tentação em algumas partes. Hoje nós vamos trabalhar a parte mais conceitual do que é a tentação. Depois vamos falar sobre a primeira, a segunda e a terceira tentação que o Senhor Jesus passou aqui no deserto, no capítulo 4 de Mateus. É bom lembrar que a maior de todas as tentações, né, foi a da cruz. Quando o Senhor Jesus chega no Getsêmani e sabe que vai enfrentar a cruz, e ali naquela agonia, naquela angústia, e que ele chega a clamar ao Pai: passa de mim esse cálice. Então aquele foi o momento mais crucial de todos. Foi o mais doloroso, foi o mais tentador, foi o momento da cruz. E a tentação também de recorrer, como queriam os seus discípulos, à força, recorrer à força para se livrar daquela tentação. É interessante, né? Nós pensamos que Jesus foi tentado apenas no deserto, como apresentam os evangelhos. Capítulo 4 de Mateus, Marcos e Lucas apresentam. Mas o Senhor Jesus foi tentado quando ele teve que enfrentar a cruz. O Senhor Jesus foi tentado quando o Pedro arrancou da espada e Jesus disse: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele enviaria uma legião de anjos. Então o Senhor Jesus foi tentado a contar com uma intervenção sobrenatural naquele momento. O Senhor Jesus foi tentado também ali no julgamento, quando eles o apertaram de todas as formas. O Senhor Jesus foi tentado a se defender. O Senhor Jesus foi tentado quando Pilatos lhe disse: e aí, você não vai dizer nada? Não vai se defender? Aí Jesus responde: o meu reino não é daqui. Se fosse, os meus ministros estariam aqui. Então, é importante a gente observar isso, né? Mas hoje nós vamos trabalhar Mateus capítulo 4, essa tentação que o Senhor Jesus sofre aqui no deserto. Nós vamos ler com Josué, Mateus capítulo 4, pode ser, Josué? Do versículo 1 até o versículo 11, e depois oraremos mais uma vez com Ana Vitória. A tentação de Jesus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Vamos orar pedindo graça e sabedoria para o Senhor nessa manhã. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer nesse momento pela oportunidade de estar aqui, Senhor, conhecendo mais da Tua Palavra, aprendendo mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã.
Senhor Deus, eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui, por cada um, Senhor Deus, que se dispôs a estar aqui nessa manhã para ouvir a Tua palavra. E eu te peço nesse momento, Senhor, visita o coração do pastor Jesus. Amém, continue abençoando e usando ele para a glória do Senhor, Pai. Amém, Pai. Senhor Deus, sonda o nosso coração, sonda a nossa mente e nos prepara, Senhor, para receber dessa palavra. Em nome de Jesus, nos livra de toda distração, toda confusão, em nome do Senhor Jesus. Amém, assim eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Nós temos muitos irmãos que estão participando conosco através da internet, e você pode também mandar as suas perguntas, a sua participação, bem como os que estão aqui. Nós vamos pedir para que o façam através do chat, né, para que eles acompanhem e possam me passar aqui à medida que os irmãos forem participando. Vamos então falar um pouco sobre a questão da tentação. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a tentação em si, ela não é pecado. Então, quando nós somos tentados, não significa necessariamente que nós pecamos, né? A tentação é quando nós somos colocados à beira do abismo, é quando nós chegamos no fio da navalha. Então, é aquele momento de tensão, onde os valores, eles são provados. Então, a tentação, ela não é necessariamente pecado, mas é um momento de muita tensão. É um momento em que nós nos sentimos no fio da navalha, que qualquer movimento em falso nós podemos nos cortar. É aquele momento em que nós nos sentimos, como estou dizendo, aqui na beira do abismo. Você está andando ali na beira do abismo e qualquer pisada em falso você pode despencar ladeira abaixo. Alguns pensadores eles chegam a dizer o seguinte: nós não podemos impedir o pássaro de sobrevoar a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo de assentar e de fazer um ninho. Então, todos nós, indistintamente, estamos sujeitos a tentações, né? O Senhor Jesus nos ensinou isso através do que Ele mesmo passou, através da oração também que Ele faz, né, que nos ensina, através da oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que o Senhor Jesus está nos ensinando a orar: não nos deixes cair em tentação? Então, nós somos tentados, assim como o Senhor Jesus foi tentado em tudo. O autor de Hebreus disse que o Senhor Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou em absolutamente nada. Então, tudo quanto é tentação que nós pudermos imaginar, o Senhor Jesus passou por elas, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, nós estamos sujeitos. O mal é uma realidade. O mal, ele não é apenas conceitual, como pensam alguns, mas o mal, ele é uma realidade presente no nosso tempo e no nosso dia a dia. Todos os filósofos, os pensadores, de um modo geral, concordam com a existência do mal. Pensadores que não são cristãos, que não conhecem a Bíblia Sagrada, que não aceitam a fé cristã, todos estão de acordo de que o mal é uma realidade, de que o mal existe. Basta a gente olhar para o mundo e nós vamos perceber que
o mal é uma realidade. Com muita dificuldade, os irmãos sabem, nós construímos lá no Recanto do Sol aquele espaço físico para atender as crianças carentes da região. E quando foi ontem, arrombaram lá, os bandidos arrombaram, e não é a primeira vez que eles arrombam, que eles roubam, e eu fico pensando, o mal, ele é uma realidade. A maldade é uma realidade presente em nosso meio. Então, quando nós olhamos para o mundo, nós vamos perceber que o mal é uma realidade. E eu estava assistindo, gosto de ver os noticiários, estava assistindo o noticiário, e uma entrevista era exatamente com o presidente das clínicas privadas do Brasil. E essas clínicas privadas já encomendaram e vão ter em tempo hábil mais de 10 milhões de vacinas. Aí o repórter perguntou, e eu estou ali ligado, assistindo. Bom, essas vacinas vão chegar a tempo e a tempo hábil. E elas serão pagas, e elas custam muito dinheiro. Então vai ser vacinado primeiro quem tem dinheiro, Vai ser vacinado em tempo hábil, mais rapidamente, quem tem dinheiro e quem tem recursos. Quem vai ficar lá na rabeira da fila? Não precisa nem perguntar, que a gente já sabe quem é que vai ficar na rabeira da fila. A gente já sabe quem é que fica na rabeira da fila para poder ser atendido quando não tem vaga nos hospitais. Então, a maldade, ela se manifesta e ela é presente no nosso meio em diversas formas e diversas maneiras. O mal é presente no nosso meio, o mal é uma realidade. O mal habita em nós, nós desejamos mal, nós cobiçamos, nós invejamos, nós odiamos. Nós cobiçamos contra o nosso irmão, nós odiamos, nós invejamos quando o outro tem aquilo que nós não temos e ficamos com ódio, com raiva, com rancor e com amargura. O que é isso? É o mal. Todos somos concordes e não podemos fechar os olhos de que o mal é uma realidade. Mas a coisa se complica quando nós personificamos o mal na pessoa de Satanás. Satanás é uma realidade e não é uma caricatura vestida de vermelho, com rabo grande bipartido, com um tridente na mão. O imaginário popular, e isso até é um artifício do próprio Satanás, o imaginário popular e medieval pensa em Satanás como uma figura grotesca. Uma figura grotesca de chifre, de rabo e com um tridente na mão. Não é nada disso, meus queridos. Satanás, ele é um ser pessoal, espiritual, possui personalidade, é uma pessoa, tem inteligência, tem sentimentos, é um ser pessoal, dominado e movido pelo ódio e pelo desejo de destruição. Então, quando nós lemos aqui o texto da tentação de Jesus, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o diabo é a encarnação do mal, é uma pessoa, um ser pessoal. Os irmãos entendem? Não é só uma ideia, não é só uma imaginação, mas é um ser pessoal, é uma pessoa como eu e você,
só que não possui um corpo físico. É um ser espiritual, milenar, inteligente, que é mal, que encarna o mal e toda forma de rebelião e oposição contra Deus. Esse é o diabo, esse é Satanás. E Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo próprio diabo. Muitas pessoas hoje acreditam e insistem em acreditar que o diabo não existe. O mal existe, mas uma personificação do mal não. Pessoas inteligentes do mundo acadêmico que acreditam e que aceitam a existência do mal não conseguem aceitar e imaginar que exista um ser pessoal como o diabo, como Satanás. Mas o Satanás é real, o diabo é real, a Bíblia nos apresenta como um ser pessoal, um anjo caído, inteligente, e que vive para se opor a Deus e à sua vontade. E Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Preste atenção. Essa semana, conversando com um menino aqui da igreja, o Amós, ele está fazendo um curso de teologia numa faculdade teológica evangélica, renomada aqui no Brasil. Outro dia eu falei para vocês que nós temos muitos seminários que não acreditam no nascimento virginal de Jesus. E ele me mandou alguns textos do seminário que ele estava lendo. E aqueles textos tomam o Gênesis, o livro de Gênesis, como se fosse um mito. Satanás não é um ser real, não é um ser pessoal. Satanás não se manifesta ali através da serpente. Tudo isso é uma história mitológica. Enquanto que a Bíblia está dizendo, a serpente, o dragão, Satanás, o diabo. E esse texto de Mateus capítulo 4, ele é um texto paralelo ao texto de Gênesis. Se nós não entendermos corretamente o Gênesis, que não é mito, mas que é palavra de Deus e que é verdade, e não me pergunte por que a serpente falou, se a serpente tem língua bipartida, né, como o pessoal começa a levantar esses questionamentos, e língua bipartida não é língua preparada para falar? Não sei, mas a Bíblia diz que ela se comunicou. E que era Satanás se comunicando e falando com Adão e Eva através da serpente. Esse texto de Mateus, ele é um texto paralelo ao texto de Gênesis, porque Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão, que é a geração de uma humanidade criada por Deus, esse primeiro Adão cai, e com ele cai toda a humanidade. E vem o segundo Adão, que é Jesus, que também é gerado pelo Espírito Santo de Deus, à semelhança do primeiro Adão. E nesse segundo Adão, Deus pretende criar uma nova geração, que somos nós. Nós somos a nova geração de Deus, descendentes não apenas do primeiro, mas agora descendentes do segundo, que é Jesus Cristo. Assim como Deus pretendeu formar uma geração, uma família, através do primeiro Adão, e isso sucumbiu. Agora, no segundo Adão, que é Jesus,
Deus forma uma família. Jesus é o primeiro, o mais velho, o primogênito, irmão de uma grande família que somos nós. A semelhança do primeiro Adão que foi tentado e caiu, o segundo Adão também é tentado, mas graças a Deus não caiu, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus por muitos motivos. Se no primeiro Adão veio Caim, veio uma humanidade caída, no segundo Adão, que é Jesus, Deus estabelece uma nova geração, uma nova família, um novo povo, que somos nós. Em Cristo Jesus, o segundo Adão, nós somos a família de Deus, o povo de Deus sobre a terra. Amém? Precisamos nos firmar nessas verdades. Então, é de fundamental importância o entendimento desse capítulo 4. Ora, se Satanás não é real, se Satanás é um mito, se Satanás não existe, 90% ou boa parte da Bíblia, então, é um conto de carochinhas, né? Não, Satanás, infelizmente, ele é real. Ele é um ser real, ele é um ser pessoal, ele possui inteligência, ele tem poder, ele tem hostes organizadas, ele tem uma missão, ele tem um propósito claro, definido, e ele é profissional no que ele faz. A missão dele, o propósito dele é roubar, matar e destruir. Movido de um ódio sem precedentes. Movido de um ódio sem precedentes contra esse pequeno ser que é o ser humano. Vocês já leram o Salmo 8? Já pensaram no Salmo 8? Já leram? Já leram, mas talvez não se lembrem, né? Vamos lá no Salmo 8. Abra sua Bíblia aí, acompanhe o Salmo 8. Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? O que é o homem para o Senhor se lembrar dele? O que é o filho do homem para que o Senhor o visite? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste. Esse ser humano recebeu da parte de Deus tanta graça, coroa da criação de Deus. O salmista aqui, pelo Espírito Santo, ele está assim: meu Deus, o que é o homem, Senhor, para o Senhor se lembrar dele? O que é o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas, bois, todos e tal. É uma referência ao ser humano, ao homem, à humanidade, mas também uma referência
ao Senhor Jesus. Dá para imaginar por que Satanás odeia tanto o ser humano. Porque Deus criou o homem, eu, você, esse homem que apronta lambanças aí no carnaval, que faz coisas horríveis, esse homem, essa mulher, esse ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus colocou em nós coisas que Ele não colocou nos anjos. Deus colocou em nós atributos que os anjos não possuem. Quando Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e o coloca no jardim do Éden, para que essa humanidade seja sua família, para que viva em comunhão plena, relacional, de amor. Ah, Deus, que coisa extraordinária. Coisa que não tem com os anjos. A nenhum dos anjos Deus chama de filho. Aos anjos Deus chama de servos. Mas a nós Deus chama de filhos. Quando Deus cria essa humanidade e a coloca no jardim do Éden, Satanás, com o seu ódio destrutivo, ele veio para cima de nós e arrebentou lá com os nossos pais e com a humanidade. Aí vem Jesus, em carne, Filho de Deus, homem, o segundo Adão, e vem também Satanás, porque se o Senhor Jesus tropeça e cai, a humanidade toda estaria completamente perdida. Então, Satanás é essa figura, essa personalidade. Então, não precisa ficar com medo, não precisamos ficar assustados, mas como diz o apóstolo Paulo, nós também não podemos ignorar, como se eu fechasse os olhos para a existência dele, ele deixasse de existir. Ah não, deixa o diabo para lá, que ele me deixe em paz também, né? Não vou mexer com o diabo, ele não mexe comigo, a gente faz um pacto de paz e está tudo bem, está tudo resolvido. Não. Ele é real. Ele é uma pessoa. Ele é um ser. Não é humano, não possui corpo físico. É um ser espiritual, dominado pelo ódio, cujo propósito, até o seu final, é de se opor a Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus que é revelada na Bíblia Sagrada, Deus sabe, Satanás sabe, que se nós obedecermos a palavra de Deus, os princípios de Deus, se nós andarmos em obediência a Deus, em sujeição a Deus, nós seremos plenos, nós seremos edificados, nós seremos abençoados, nós viveremos em paz, debaixo da graça e do guarda-chuva de Deus. Então, Satanás, a obra dele, o trabalho dele, é nos tentar para nos empurrar para fora da vontade de Deus. Esse é o trabalho dele. E para fazer esse trabalho, ele conta com alguns aliados. Primeiro, lá os seus comandados,
cosmocratores, dominadores desse mundo tenebroso, principados e potestades. Depois, ele conta com o mundo. O mundo é um aliado de Satanás. O mundo é um sistema que não se sujeita a Deus, que odeia a Deus. É uma criação de fábulas e de ilusões e de mentiras. Glória a Deus quando nós lemos a palavra e o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento. Glória a Deus. Glória a Deus quando nós entendemos que a palavra de Deus é a verdade absoluta e nos firmamos nessa verdade absoluta de Deus. Eu já falei aqui, né, e me vem à mente agora, e eu vou falar para vocês, né? Uma daquelas cantoras pop americanas, Katy Perry, criada na igreja, os pais, família criada na igreja, e ela se transforma na cantora pop, e canta principalmente para os adolescentes, e através das mídias sociais, a multidão, os adolescentes a seguem. E há uns 5 anos atrás, ela lançou uma música, eu falei, esse trem, como diz o mineiro, né? Essa música foi gestada lá nas profundezas do inferno. Você tem a contribuição de Satanás, o sopro do maligno. E a música que ela estava cantando é: beijei uma garota para experimentar e acabei gostando. Ou seja, no mundo pós-moderno, que não tem verdade, que não tem absolutos, que tudo pode, que tudo está certo e que nada está errado, ela que não tem compromisso com Deus e com a palavra de Deus, se transforma num agente, como muitos outros, na propagação de coisas contrárias a Deus e à vontade de Deus e à palavra de Deus. É o mundo, com as suas fábulas, com as suas mentiras, com as suas ilusões, com os seus enganos. A verdade real e absoluta é a verdade da palavra de Deus. Por trás de toda rebelião, por trás de toda dúvida, por trás de toda incredulidade, isso não é neutro, isso não é inocente. Essas instituições, elas não são neutras. Essas músicas não são inocentes. Boa parte desses youtubers, dessas pessoas influentes aí do mundo digital, influencer digital, não tem neutralidade, não tem ingenuidade. Por trás disso tem uma mente maligna, satânica, construindo uma estrutura e um projeto de vida completamente divorciado de Deus e da sua vontade. Há uns 5, 6 anos atrás, num dos nossos retiros de adolescentes, né, foi perguntado para os nossos adolescentes o que é que eles queriam ser. Meninos de 12, 13 anos, talvez alguns que estão aqui estivessem lá, né, perguntaram para eles o que é que eles queriam ser. Ninguém queria ser médico, engenheiro, advogado. Todo mundo queria ser youtuber. Digital influencer, né? Ou seja, ter milhões de seguidores no Instagram.
postar vídeo e as pessoas darem likes e serem seguidos pelo mundo inteiro. Ó, pai, mãe, abra o olho. Esse mundo é uma fábrica de ilusões. E quem controla essa fábrica é Satanás. Ele é um ser, ele é real. E Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por ele. Sim, por favor, José, já temos perguntas, pode fazer. Irmão Reilan Gonçalves, Pastor Jesus, podemos numa gradação de tentações, considerando o último ataque quando o Senhor Jesus na cruz, esvaindo-se em natureza física e espiritual, foi desafiado à desobediência dando uma quinada? A tentação, ela sempre carrega, nós falamos isso quando nós estudamos Tiago, né, como se fosse uma moeda de duas faces. De um lado, ela é tentação, que Satanás usa para te fazer sucumbir e sair fora da vontade de Deus, e de outro lado, ela é a possibilidade de você vencer e passar numa prova. Quando nós passamos por uma tentação, não queira passar. Não queira passar. Não nos deixes cair em tentação. A tentação, ela sempre acontece em momentos extremos. Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre o casamento, então preste atenção para entender um pouco, lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele fala assim, olha, nós casamos em atendimento da vontade de Deus, como um projeto de Deus, como uma bênção de Deus, mas nós nos casamos também por causa da santidade. Para ninguém ficar prostituindo, transando com um, com outro, como acontece aí no mundo, então casa. E viva uma vida matrimonial santa, na presença de Deus, com a vontade de Deus. Vida sexual, desejo sexual é normal, é uma coisa dada por Deus, mas para ser vivida em santidade. Então, o casamento é um projeto de Deus para uma vida santa. É projeto de Deus. Então, nós nos casamos, está lá, 1 Coríntios, capítulo 7, porque nós temos desejo, é melhor casar do que viver abrasado. Então, casa. E viva uma vida sexual santa. Agora, casou, o marido ofereça para a mulher, ele usa um termo lá assim, o marido pague para a mulher o que é devido. E a mulher pague para o marido o que lhe é devido. Não vos abstenhais, ou seja, de uma vida sexual plena, não se afastem sexualmente, a não ser por motivo de oração, de consagração e por pouco tempo, para que Satanás não vos tente. Aleluia, gente, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é de uma sabedoria extraordinária. O que é a tentação, então? Paulo está dizendo, olha, você está aí mais jovem, casou, tem uma vida sexual ativa. Aí, por um motivo ou outro, vai distanciando da sua esposa. Tem alguém que está de olho. Para que Satanás não vos tente. Aquela carência de afeto, de amor, de carinho, de afeição, que se planifica, né, na vida sexual íntima, aquela carência, ela vai crescendo.
E ali é por onde Satanás entra. Toda situação extrema que nós vivemos pode se transformar numa tentação. Estou trabalhando demais, estou estressado demais. Então abra os olhos, porque Satanás pode te dar uma rasteira por aí. Estou muito cansado. Ok? Então vai descansar. Vai sossegar o seu coração. Porque senão esse extremo pode se transformar numa tentação. Tudo que é tenso, extremo, pode se transformar numa tentação. E como o Reilan perguntou, isso tem gradações, obviamente, né? Tem tentações na carne, tem tentações no coração, mas momentos extremos são momentos que propiciam a aproximação do tentador. Foi quando Jesus estava com muita fome, o tentador aproximou. Então, quando nós estamos muito cansados, quando nós estamos muito carentes, quando nós estamos muito apertados financeiramente, são momentos extremos. Quando nós estamos muito preocupados com o nosso corpo, vaidade, são momentos de tensão. Todo momento de extremos de tensão abre-se para a tentação. Mas preste atenção. O Senhor Jesus, ele é tentado, mas tem mais alguém aí nesse processo todo. O Senhor Jesus, ele só vai para o deserto depois que ele é revestido pelo Espírito Santo. Quando ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha que interessante. Então, Marcos vai usar uma expressão mais forte ainda. Marcos diz que Jesus foi compelido. O Espírito Santo empurrou Jesus. O Espírito Santo impulsionou Jesus para o deserto. Deus é uma realidade presente nesse processo da tentação de Jesus. Não apenas como espectador, mas como participante e condutor do processo do início ao fim. Vocês se lembram de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13? Vamos ler 1 Coríntios, eu acho que é o 13 mesmo, se não for o 13 é o 12. 1 Coríntios, capítulo 10, 13. A Ana Vitória pode ler para nós, por favor? Fala sobre a tentação. Isso. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém. A primeira coisa, então, que eu gostaria que ficasse muito claro para nós nessa manhã, e é difícil porque isso é espiritual, tem que quebrar fortalezas para isso entrar na mente, é que Satanás é um ser. Satanás não é uma figura mitológica. Satanás não é aquela figura vermelha, não. Ele é um ser, ele é pessoal, ele é inteligente, ele tem estratégias.
lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, meus queridos irmãos, né, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau, nas tentações, nas abundantes ciladas. Ali em Efésios capítulo 6, Paulo chama essas ciladas de metodeias, ou seja, a palavra grega para método, para estratégia. Então, Satanás, ele é um ser pessoal, inteligente, que possui uma equipe de trabalho que em português a gente chama de principados e potestades, em grego é chamado de cosmos kratos, kratos poder, mundo, seres poderosos nesse mundo. Ele possui uma equipe, e essa equipe se assenta numa mesa como generais para trabalhar estratégias. Esse é o mal real que se encarna através desse ser que é Satanás, que é o diabo. A outra coisa que está presente no texto e que nós precisamos entender, que no caso do Senhor Jesus, essa tentação, Jesus é conduzido, ele é revestido pelo Espírito Santo e ele é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Ele não está sozinho. Agora nós lemos 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo também dizendo que nós não estaremos sozinhos. Que Deus está presente conosco. E que Deus é fiel. E que junto com as tentações, Deus proverá também o escape. Então o que nós temos que fazer num processo de tentação? Nos apegarmos ao Senhor. Como foi que Jesus venceu as tentações? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito. É palavra de Deus. É boca de Deus. Bíblia Sagrada é palavra de Deus. Bíblia não é um livro comum, fechado, sem leitura, sem meditação. Não tem efeito e poder, mas quando lido, assimilado, comido, alimentado, é palavra de Deus, é fortalecimento espiritual, é força espiritual, é poder espiritual, é a palavra de Deus. Porque o objeto da tentação é colocar em dúvida a palavra de Deus, o caráter de Deus. Aí nós precisamos estar afiados na palavra de Deus. Não só de pão, está escrito, não só de pão viverá o homem. Aí Satanás torce a palavra, mas está escrito que os seus anjos vão cuidar de você. Pula daí, cuidado com as torções da palavra. Satanás conhece a palavra, ele citou, então é a palavra, Jesus? Então está escrito, citou o Salmo 91, pula daí, porque está escrito que dará ordens a teu respeito aos anjos para que eles te sustentem. Usar a palavra de Deus para benefício próprio e tentar a Deus é aliar-se ao diabo.
está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Se prostrado me adorares, vou te dar todos os reinos desse mundo. Está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e servirás, porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A palavra culto em inglês é service, e muitas traduções trazem não culto, mas serviço. Porque quem adora, serve. Quem não serve, não adora. Quem acha que só cantar e bater palma é adoração a Deus, está iludido. Adoração é serviço. Nós adoramos quando servimos. Nós adoramos quando fazemos a sua vontade, quando nos submetemos à sua vontade. E quando Satanás faz a proposta para Jesus, Jesus pula lá longe. Porque Jesus sabia que vinha embutido na proposta do diabo o serviço. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quem prostra e adora, serve. Jesus falou assim: de jeito nenhum, Satanás. Não te adoro e nem te sirvo. Nem Mamon, nem você, nem ninguém. Só adora ao Senhor. Então tem gente que vem na igreja e adora a Deus, mas durante a semana serve Mamon. A adoração e serviço são coisas que andam juntas. Temos aí participações, perguntas? O irmão Carlos Mazo pergunta: Satanás e suas obras têm prazo de validade? Satanás e suas obras têm prazo de validade? É isso? Tem. Tem sim. Nós estudamos aqui Daniel, né, e é por isso, né, Mazo, que vai chegando o prazo de validade dele, que ele intensifica as suas ações, né? Jesus inaugura o tempo do fim. Então, desde Jesus, nós estamos caminhando para o fim. Imagina, passados 2000 anos, então, já vivemos o fim do fim dos fins, do fim, né? E nesse fim vem o juízo e o julgamento de Satanás com as suas hostes. Então, a ação do diabo, a obra do diabo, ela é controlada por Deus e ela tem um prazo final também. Ela tem sim um prazo de validade, né? E inclusive, né, e é boa pergunta, mas no sentido também de que eu tenho a impressão, isso é bem espiritual, bem existencial, né? Está aqui o pastor Josué, que sempre nos lembra que experiência é igual dentadura, cada um tem que ter a sua, né? Mas parece que tem momentos que Satanás tira a gente de empreita. Deus permite e ele, sabe, ele vem para cima da gente mesmo. Mas isso tem prazo. Isso não vai perpetuar. O Senhor não vai permitir, porque Ele sabe das nossas forças e das nossas limitações, né? Então, Satanás, ele é esse ser, ele tem poder, ele age, mas não se compara jamais ao poder de Deus e à determinação e o controle do Senhor, né? Mas preste atenção. Tem muita gente que pergunta para mim como pastor: pastor, a pessoa pode morrer fora de hora, né? Era tão jovem, morreu fora de hora. Como é que é isso?
Lá no Salmo 139 fala que todos os meus dias foram escritos e determinados no teu livro. Eu só posso dizer uma coisa no Salmo 1. O Senhor conhece o caminho dos justos. Aqueles que são do Senhor, o Senhor tem poder sobre tudo. Ele domina sobre tudo, Ele reina sobre tudo. Mas aqueles que são do Senhor, que estão debaixo do guarda-chuva do Senhor, esse o Senhor conhece o caminho deles, conhece no sentido de não apenas conhecimento intelectual, mas no sentido de conduzir, né, de direcionar. Então, a minha vida, eu tenho certeza que ela vai chegar onde Deus quer que chegue. Mas a do ímpio, eu não posso dizer a mesma coisa. Então, esse negócio da gente generalizar tudo, né? Não, o caminho do justo o Senhor conhece. Eu não, digo isso pedagogicamente, eu não sou doido de sair fora do caminho de Deus. Eu sei o que me espera. Eu não sou doido de sair debaixo da obediência de Deus. Misericórdia, Senhor. Está aí no 1 Coríntios 10:13. O homem, coração humano é louco, é insano, né? E eu clamo todo dia, Deus, tem misericórdia, me livra das loucuras do coração humano, porque eu não quero sair fora do caminho de Deus, né? E sempre lembro vocês aqui, o irmão Deoclides com 90 anos de idade aqui, de manhã gritando a plenos pulmões, né? Senhor, segura na minha mão. Não deixa eu cair, Senhor, segura na minha mão. E quando ele fala não deixa eu cair, ele não está pensando em sexo, não, né? Com 90 anos de idade. Ele está pensando em coisas do coração, em rebeliões do coração, né? Então, o Senhor conhece o caminho do justo. Salmo 1. O que diz lá no Salmo 1? Vamos lá? O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por que perecerá? O justo é como árvore plantada junto à corrente de águas, os ímpios não são assim. A sabedoria bíblica, né, ela trabalha com tese, com antítese, ela trabalha com proposição e contradição, a proposição e o contrário. Então, o caminho do justo é como árvore plantada a ribeiros. Ao contrário disso, o caminho do ímpio não é assim. Então, o justo é como árvore plantada junto à corrente de águas. Os ímpios não são assim. Como é que eles são? Como a palha que o vento dispersa. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sabe o que é pior de tudo? Que esse ímpio aqui não é o desconhecedor de Deus e da palavra de Deus. Davi está falando na nação de Israel, um povo que conhecia Deus. O ímpio é aquele que conhece Deus, que conhece a palavra de Deus, que está dentro da igreja e que zomba dessa verdade. Esse é ímpio. Esse não tem piedade, ele não é pio. Então o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Ele é como o aio que conduz seu pupilo a duras provas para avaliar o seu aprendizado. O Espírito de Deus é quem manda Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Tiago fala assim, olha, ao seres tentados, não digam que são tentados por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Está certo?
nenhum mal pode vir de Deus. Mas essa tentação, ela é uma prova. Do lado de Satanás, maldosamente, ele quer nos ver tropeçar e nos afastar da vontade de Deus. Mas quando eu venço a tentação, gente, que alegria. Quando eu venço a tentação, seja ela qual for, né, me rendo ao Senhor, me sujeito à vontade de Deus, nego o meu próprio coração e venço a tentação, é a sensação de alguém que passa numa prova, que é aprovado. Então, Jesus começa o seu ministério depois dessas tentações, depois dessas provas, né? Então, o Espírito Santo capacita Jesus para cumprir a sua missão recebida da parte de Deus. E faz parte dessa missão confrontar as hostes da maldade representadas pelo seu dignitário e chefe supremo Satanás. Vamos lá em Atos 10. Atos 10. Quando Pedro chega na casa do Cornélio. Atos 10. Josué vai ler para nós agora, Atos 10. Oi. Não está bem, Arnaldo? Obrigado. Atos, capítulo 10, a partir do versículo 34. Pedro está na casa de Cornélio. Vocês conhecem a história, né? Então vamos lá, Atos 10, 34 até o 41. Vamos lá, Josué, pode ler para nós, por favor? Atos 34, 10, 34 até o 41. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Amém. Preste atenção. Vós conheceis a palavra. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. A palavra Messias quer dizer o quê? Ungido. Né? Todo profeta, todo rei, o rei, quando ia começar o seu ministério, ele era ungido. O sacerdote, quando ia começar o seu ministério, ele era ungido. Então, Jesus é o Messias, ungido. A palavra Cristo, o que significa? O que significa a palavra Cristo? A palavra Messias é uma palavra hebraica, que significa ungido. A
palavra Christos é uma palavra grega que significa ungido. Então, Jesus Cristo, o ungido. Isso que significa. Cristo é a mesma coisa que Messias, não é? É só que uma vem em hebraico, a outra vem em grego. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então, Jesus agiu na dependência e no poder do Espírito Santo. Muita gente, né, tem uns nó na cabeça que você precisa desatar esses nós. A gente precisa compreender com lucidez a palavra de Deus. Então, quando Jesus se encarnou, né, ele perdeu a sua divindade? Não. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Mas Jesus se sujeitou a algumas coisas. Quando Jesus era bebezinho, se Maria não amamentasse ele morreria. Se José não fugisse para o Egito com ele, Herodes o mataria. Ele é divino porque ele é o Filho de Deus. Mas ele age, faz o que faz pelo poder do Espírito Santo, que ele é ungido com o poder e com a autoridade do Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Qualquer, como diz o pessoal lá, né, qualquer semelhança não é mera coincidência. Aqui não é mera coincidência. Nós só podemos curar e libertar os cativos e oprimidos pelo diabo no poder e na autoridade do Espírito Santo. O povo de Deus está ficando muito secularizado, muito incrédulo. Filosofia não liberta ninguém. Psicologia não liberta ninguém. Presta atenção nisso. O que liberta é o conhecimento da verdade. O que liberta é a ação e o poder do Espírito Santo. Não podemos cair nessa tentação. Não podemos cair nessa ilusão. São instrumentos, são importantes, ajudam, mas preste atenção, o que liberta, o que cura, o que transforma é o Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, meus queridos, a libertação, a libertação do pecado é uma obra do Espírito Santo. Pecar é algo intrínseco à natureza humana. Pecado é algo que está aí, sabe, dentro de nós. Se não houver uma ação poderosa do Espírito Santo, nenhum psicólogo vai conseguir te libertar.
é o poder de Deus. É o poder de Deus que liberta. É o poder do Espírito Santo de Deus. É o poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu entendo a palavra de Deus, quando eu aplico a palavra de Deus, quando eu me dou conta de cumprir a palavra de Deus, eu peço a ajuda e o poder do Espírito Santo. Senhor, estou vendo que esse trem está errado. Esse negócio não pode estar dentro do meu coração. Isso não condiz com a tua palavra. Isso não condiz com a tua verdade. Isso é pecado, isso é iniquidade, isso é ofensa ao Senhor. Deus, por favor, me ajuda, Espírito Santo, arranque esse trem de dentro do meu coração. Amém? Então, é pelo poder do Espírito Santo que nós vencemos. É pelo poder do Espírito Santo. Agora, quando eu falo pelo poder do Espírito Santo, pelo amor de Deus, se Satanás não é um mito, se Satanás não é uma figura, se Satanás não é energia, muito menos o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo não é um raio, o Espírito Santo não é uma energia. Ele é um ser, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ah, vou me energizar do Espírito Santo. Não, não existe isso. Não existe isso. Vida cristã, espiritualidade cristã, não é gnosticismo, não é misticismo. Vou ser cheio do Espírito Santo. Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Se ele é uma pessoa. Se ele é um ser. Vou me permitir ser conduzido e ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Qual é a motivação? Qual é a força? Qual é o poder que te motiva, que te impulsiona? É o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele é um ser. Eu acho bom quando a televisão mostra antes do jogo o técnico ali dentro do vestiário, numa palavra de motivação, ele entra dentro da cabeça dos jogadores. Ele entra dentro da cabeça do jogador e leva o jogador a dar a vida, a dar o sangue, a fazer o que ele quer. Mas foi o técnico, foi o Vanderlei Luxemburgo, não foi o Espírito Santo. Então nós deveríamos deixar o Espírito Santo entrar dentro da nossa cabeça. Nós deveríamos deixar o Espírito Santo quebrar algumas fortalezas resistentes que nos impedem de viver completamente sujeitos à vontade de Deus. Só que o Espírito Santo é uma pessoa, é um ser pessoal, é extremamente gentil. O Espírito Santo não viola, o Espírito Santo não violenta. O Espírito Santo pleiteia, ele tenta nos convencer. Mas quando ele percebe que não dá, que a dureza é muito grande, ele larga. A pior coisa para um crente é quando ele é de dura cerviz. Quando as ideias dele, os valores dele, a cabeça dele, os pensamentos dele não se submetem, são mais fortes, são fortalezas culturais, valores que ele recebeu, que ele criou, que ele alimentou, que ele gostou, mas não são valores de Deus. O Espírito Santo bate, fala, e não adianta. Ele não se submete, não se rende. Então, o Espírito Santo
Ele está presente ali com Jesus. Ele é o poder de Deus, ele é a influência, ele é a presença de Deus em Jesus, que leva Jesus a confrontar e vencer as hostes de Satanás. Amém? Perguntas? Tem, Ana? Tem? Pastor Roberto Matos. Deus permite o diabo nos tentar. O exemplo de Jó é Jesus? Perdão, de novo, José? Deus permite o diabo nos tentar. Exemplo de Jó é Jesus? É Jesus? O exemplo de Jó é Jesus? O exemplo de Jó é um tipo, né? A gente fala que é um tipo, é uma figura, né? Assim como Isaac é um tipo, assim como Moisés é um tipo, né? Também é uma figura de Jesus, Jó também. Deus permite sim, Deus permite. Deus não nos tenta, mas Ele permite o diabo nos tentar. Ele permite, porque da parte de Deus é uma prova. Da parte de Satanás é uma tentação, é uma obra maldosa, articulada maldosamente, mas da Isso aqui pifou. Som. Número 3, já está aqui. Só puxar aqui, Josué. Boa pergunta. Deus permite, né? Deus permite, sim. Deus não obra o mal, né? Nenhum mal vem da parte de Deus. Então, Deus permite. É o que eu estou dizendo. Da parte de Satanás, uma tentação, mas da parte de Deus é uma prova. Assim como o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado, como um professor leva o seu pupilo para ser provado e passar por provas e adversidades, na expectativa de ser provados, né? De ser provados e aprovados. Quando nós somos tentados, provados e aprovados, nós crescemos espiritualmente. Nós rompemos espiritualmente com algumas barreiras e limitações espirituais. Mais alguma? Sim. O irmão Irandi pergunta: pastor, é interessante que todos os servos saibam a diferença entre tentação e provação? É que eu falei, Irandi, é uma moeda com duas faces, né? A moeda você pega, tem cara e coroa, é uma mesma moeda. Então, tentação e provação é uma mesma moeda. Quando Jesus foi tentado por Satanás, ao mesmo tempo ele estava sendo provado. Então, ele venceu a tentação, ele foi aprovado. Ele não foi reprovado. E quando ele é aprovado, os anjos de Deus vêm e o servem, e ele desenvolve o seu ministério. Para desenvolver o seu ministério, Jesus passa por essa prova. Então, é uma moeda com duas faces, cara e coroa, tentação e provação. Da parte de Satanás é uma tentação, da parte de Deus ele permite porque é uma prova. É o caso de Jó, é o caso de Jesus, é o nosso caso também. Temos mais? A irmã Diane pergunta: pastor Jesus, Satanás, que foi um anjo, continua mesmo em sua rebeldia, em serviço do Deus eterno? Também é uma boa pergunta. Satanás, ele é uma criatura, né? Ele foi criado por Deus
ele é uma criatura de Deus. Ou seja, ele não possui os mesmos atributos que Deus possui. Ele não possui nem de longe o mesmo poder que Deus possui, embora tenha poder e seja extremamente poderoso em comparação conosco. Por isso que nós o vencemos em Jesus e pelo poder do Espírito Santo. E por isso ele tem esse ódio terrível de nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus e o Espírito Santo habita em nós. A sua pergunta é se Satanás ele continua servindo como um servo de Deus. Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus, ou seja, ele é uma criatura de Deus e é também um servo de Deus. Lá em 1 Coríntios 11, quando fala da ceia, né? Quando fala da ceia, vamos lá, para eu não falar besteira, 1 Coríntios capítulo 11, Diane está perguntando, lá do Tocantins, se for a Diane lá, a tia do Neto, né? 11, Diane Pimentel, é a tia do Neto, está lá do Tocantins participando aqui conosco, assim como o Neto também está lá, né? 1 Coríntios 11, a partir do versículo 31. O versículo 30, né? Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está dizendo, olha, examinem-se, julguem-se, arrependam-se, convertam-se. Porque se vocês não fizerem isso, Deus que é longânimo, uma hora ele vai quebrar o seu queixo, para você não se perder. Uma hora Deus vai te disciplinar. Certo? Quem que é a vara de Deus? Satanás. Então é isso, Diana. Satanás ele é um servo, ele é a vara de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, tem um homem na igreja, membro da igreja, que está dormindo com a mulher do seu pai, a sua madrasta. O texto não fala se o pai ainda está vivo. Pode até ser que o pai ainda estivesse vivo, que seria pior. Mas um membro da igreja vivendo em fornicação e com a mulher do seu pai, aí Paulo fala, não, aí vocês foram longe demais. Aí vocês perderam a noção do que é ser igreja. Mesmo eu não estando aí, entregue esse indivíduo para Satanás. Opa, para que entregá-lo para Satanás? Para que a carne seja destruída e pelo menos o espírito seja salvo naquele dia. Então Satanás é o servo de Deus na disciplina de Deus. O crente devia levar muito mais a sério, né, a fé, a vida de igreja, a vida de comunhão, pôr a mão na mesa do Senhor, participar da mesa do Senhor, né? A gente lê, escuta e vive tão relaxadamente e não sabe das consequências que tudo isso pode trazer, né? Então é isso. Respondendo a Diane, é sim, Diane, ele é o diabo de Deus, no sentido de que ele é criatura e de que ele é a vara de Deus. A disciplina de Deus se aplica por intermédio dele. Mais alguma pergunta? O irmão José Andrei. Temos o livre-arbítrio. Podendo escolher as nossas ações, a tentação vem para pecar. O inverso também pode acontecer? A pessoa já está determinada a pecar e Deus também não o deixa pecar?
Não. A primeira coisa é que o livre-arbítrio não significa liberdade absoluta. Às vezes nós confundimos livre-arbítrio com livre agência, né? Nenhuma e nenhuma outra coisa acontece em termos absolutos. Deus não criou nenhum ser com liberdade absoluta. O único que tem liberdade absoluta de fazer o que quer é Deus. Quando nós fazemos alguma coisa que queremos, nós incorremos em rebelião, que não era para a gente fazer, a gente faz. E também ninguém está determinado a pecar. Não existe essa determinação da parte de Deus, né? Então, o livre-arbítrio é a liberdade que Deus nos dá em algumas coisas, né? Eu estou tomando livre-arbítrio nessa concepção que você está fazendo de livre agência, né? A liberdade de agir, a liberdade de agência. Teologicamente, há uma diferença entre livre-arbítrio e livre agência. Deus nos dá a liberdade de nós agirmos naquilo que Ele nos deu. Nós não temos liberdade absoluta. E nessa liberdade que Deus nos deu, está a liberdade de nós escolhermos não pecar. Quando nós somos servos de Deus e fomos libertos do pecado, nós fomos livres do domínio do pecado. Então, referindo-se a servos de Deus, nós fomos livres do domínio. Um homem que não é servo de Deus, que não nasceu de novo, que não tem o Espírito Santo, ele continua debaixo do domínio do pecado. Ele peca porque ele é compelido, ele é impulsionado. E a consciência dele não é iluminada pelo Espírito Santo. Ele conta vantagem. Ele se vangloria das piores coisas do mundo. Ele conta as coisas para nós mais podres e que dá nó nas tripas, ele conta como se fosse uma vantagem. Porque ele vive sob o domínio do pecado, né? Então, é nesse sentido. Amém? Mais alguma? Não? Então, a tempo e a hora, 10h59, vamos encerrar, né?